Bom, pessoal, oi, Bruno aqui da quarentena na Itália, hoje no campo, ao invés de gravar do carro, porque não preciso sair de casa, tô aqui isolado no campo, tomando um sol, aumentando a vitamina D, melhorando o sistema imunológico, dando aquele boost no sistema imunológico. Então, vamos lá, hoje eu queria falar do porquê a Itália está em quarentena, a Espanha está entrando no mesmo regime de quarentena hoje, e a França e a Alemanha já começaram a fechar museus, escolas, bares, restaurantes, tendem a entrar numa quarentena semelhante, e a Suíça talvez daqui a alguns dias tome a mesma medida. Por quê? Bom, primeiro, gente, vamos parar com essa ideia de que, assim, isso é fake news, é uma conspiração, ou o que quer que seja. Claro que todos os grupos de interesse vão usar essas oportunidades que aparecem nessa crise para avançar suas agendas, mas assim, vamos lá, se a coisa não fosse séria, a Itália não, e mesmo a China, eles não iam fazer esse nível de quarentena que causa um rombo na economia do país por nada, tá? Por que a Itália está em quarentena, a Espanha entrando hoje e outros países vão continuar? Porque o problema do corona não é o número de mortos, não é o fato de que afeta mais os idosos, apesar de ser um ponto grave, não é o fato de que se espalha mais rápido que o vírus da gripe, apesar disso também ser verdade. O problema é o número de casos graves que precisam de hospitalização. Esse é o ponto nevrálgico. E quando você combina a progressão rapidíssima da doença, que em 3 dias a 6 dias, dependendo do país, os casos dobram, com um número de casos que precisam de hospitalização em torno de 8%, e quando eu digo hospitalização, eu estou falando em UTI, tá? Aí você entende por que o país tem que se colocar em quarentena para não causar um colapso total do sistema de saúde. Vamos lá ver alguns números aqui. Eu tenho aqui todos os dados da Itália por região do dia 13, sexta-feira, tá? Hoje aqui estou gravando na segunda, vamos lá. Então vamos olhar aqui, casos totais, 17 mil e uns quebrados, casos atualmente positivos, arredondando aqui 15 mil, tá? Isso está descontando, obviamente, quem já se recuperou, 1.400, e quem já faleceu, infelizmente, que temos aqui 1.266. Bom, mas isso são dados relativamente alarmantes, mas vamos lá ver qual que é o ponto crucial aqui. Vamos olhar aqui nos totais de casos atualmente ativos, 15 mil, e aqui chega ao ponto nevrálgico. Terapia intensiva, 1.328, ou seja, arredondando aí, grosso modo, 8% dos casos, tá? Então, a Itália tem 5 mil leitos disponíveis em todo o país para cuidar das pessoas de coronavírus com respirador, intubação, tudo que precisa para ficar na UTI. Tá? Agora, vamos olhar só na região da Lombardia aqui. Temos total de casos positivos, atualmente positivos, 7.700, terapia intensiva, 650. E agora vamos ver o número de óbitos aqui, quase 900. Então, se a gente olhar o total de casos aqui, lá na Lombardia, dá 9.820, e o total de mortos de 890, isso até sexta-feira, bom, a gente tem aí uma taxa de mortalidade de mais ou menos 9%. Então essa ideia de que a taxa de mortalidade é de 2%, ela só funciona quando o sistema de saúde ainda não entrou em colapso. Depois do colapso, a gente vê um aumento vertiginoso do número de mortes. E tá aí o problema real do coronavírus e por que o país está inteiro em quarentena. Os hospitais não têm leitos em UTI e respiradores suficientes para lidar com isso. Então, quando essa situação foi observada e viram a falência desses hospitais na Lombardia, olha, tem que parar tudo, porque a gente não pode ter essa situação espalhada ao redor da Itália inteira, com o sistema de saúde em colapso em todas as regiões. Sendo que a Lombardia é a região mais rica da Itália, com os melhores hospitais. Se essa epidemia tivesse estourado aqui no sul, onde eu estou agora, certamente os números seriam ainda piores, né? Agora vamos olhar aqui, esses foram os números da sexta, vamos olhar os números do domingo aqui. No domingo já temos 20 mil, quer dizer, pulou de sexta para domingo, de
15 mil casos ativos para 20 mil casos ativos. É um aumento brutal, né? De 33%. E temos aqui de 1.300 para 1.670 casos graves que precisam de internação. Então, quer dizer, essa é uma progressão perversa e por isso temos que estar em quarentena, infelizmente, porque o sistema de saúde está entrando em colapso, principalmente no norte. E infelizmente, a única coisa que a gente pode fazer realmente é reduzir o contato social drasticamente, porque não temos uma vacina ainda, o tratamento para quem tem que ser hospitalizado na UTI é muito longo, porque assim, tem drogas antivirais desenvolvidas para HIV, para ebola, para outros vírus que parecem que ajudam um pouco, mas não é muita coisa, mas na real paciente respirar por aparelhos, auxílio na respiração e esperar o sistema imunológico da pessoa responder. Isso pode levar algumas semanas. Então, a gente tem os pacientes graves lotando os hospitais, demorando muito para sair e pacientes novos chegando em volumes cada vez maiores sem poder receber o atendimento. Então, por isso, essa crise na Europa, por isso todos esses países, assim, estão alguns dias atrás da Itália na progressão da doença, mas é meio previsível que essas medidas ou medidas similares sejam adotadas em outros países da Europa no decorrer dos próximos dias. Então, gente, vamos entender o problema como ele é. Não é apenas uma gripe mais forte, vamos tirar essa ideia da cabeça e vamos parar com essas teorias conspiratórias. Isso não é uma coisa feita deliberadamente para manipular a economia. Isso aí, as coisas não funcionam assim, tá? E não vamos confundir causa e consequência. Porque alguém está comprando commodity mais barato ou algum grupo está avançando alguma agenda em função dessa crise, isso é mais aproveitar as oportunidades que a crise apresenta do que uma prova de que a crise foi deflagrada deliberadamente para atingir certos objetivos pontuais aqui ou ali. Sabe, nenhum país vai causar o rombo econômico que uma quarentena causa para conseguir uma vantagenzinha aqui ou ali. Isso aí, vamos dizer, é realmente um pensamento metonímico, tá pegando uma partezinha e fazendo daquilo o todo da história, tá bom? Então, assim, isolamento social, prudência, sem pânico e vamos deixar os mais velhos aí de molho em casa por um tempo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, amanhã estamos de volta aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.